Artigo 13. O Ministério Extraordinário da Segurança Pública, responsável pela gestão do SUSP, deverá orientar e acompanhar as atividades dos órgãos integrados ao sistema, além de promover as seguintes ações. Inciso 1. Apoiar os programas de aparelhamento e modernização dos órgãos de segurança pública e defesa social do país. Inciso 2. Implementar, manter e expandir, observadas as restrições previstas em lei quanto ao sigilo, o Sistema Nacional de Informações e de Gestão de Segurança Pública e Defesa Social. Inciso 3. Efetivar o intercâmbio de experiências técnicas e operacionais entre os órgãos policiais federais, estaduais, distrital e as guardas municipais. Inciso 4. Valorizar a autonomia técnica, científica e funcional dos institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação, garantindo-lhes condições plenas para o exercício de suas funções. Inciso 5. Promover a qualificação profissional dos integrantes da segurança pública e defesa social, especialmente nas dimensões operacional, ética e técnico-científica. Inciso 6. Realizar estudos e pesquisas nacionais e consolidar dados e informações estatísticas sobre criminalidade e vitimização. Inciso 7. Coordenar as atividades de inteligência da segurança pública e defesa social integradas ao SISBIM. Inciso 8. Desenvolver a doutrina de inteligência policial. Artigo 14. É de responsabilidade do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Inciso 1. Disponibilizar sistema padronizado, informatizado e seguro, que permita o intercâmbio de informações entre os integrantes do SUSP. Inciso 2. Apoiar e avaliar periodicamente a infraestrutura tecnológica e a segurança dos processos, das redes e dos sistemas. Inciso 3. Estabelecer cronograma para adequação dos integrantes do SUSP às normas e aos procedimentos de funcionamento do sistema. Artigo 15. A União poderá apoiar os Estados, o Distrito Federal e os municípios quando não dispuserem de condições técnicas e operacionais necessárias à implementação do SUSP. Artigo 16. Os órgãos integrantes do SUSP poderão atuar em vias urbanas, rodovias, terminais rodoviários, ferrovias e hidrovias federais, estaduais, distrital ou municipais, portos e aeroportos, no âmbito das respectivas competências, em efetiva integração com o órgão cujo local de atuação esteja sob sua circunscrição, ressalvado o sigilo das investigações policiais. Artigo 17. Regulamento disciplinará os critérios de aplicação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional, respeitando-se a atribuição constitucional dos órgãos que integram o SUSP, os aspectos geográficos, populacionais e socioeconômicos dos entes federados, bem como o estabelecimento de metas e resultados a serem alcançados. Artigo 18. As aquisições de bens e serviços para os órgãos integrantes do SUSP terão por objetivo a eficácia de suas atividades e obedecerão a critérios técnicos de qualidade, modernidade, eficiência e resistência, observada as normas de licitação e contratos. Capítulo 4 dos Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social. Seção 1 da composição. Artigo 19. A estrutura formal do SUSP dar-se-á pela formação de conselhos permanentes, a serem criados
na forma do artigo 21 desta lei. Artigo 20. Serão criados conselhos de segurança pública e defesa social no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, mediante proposta dos chefes dos poderes executivos encaminhadas aos respectivos poderes legislativos. Parágrafo 1º. O Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, com atribuições, funcionamento e composição estabelecidos em regulamento, terá a participação de representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 2º. Os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social congregarão representantes com poder de decisão dentro de suas estruturas governamentais e terão natureza de colegiado com competência consultiva, sugestiva e de acompanhamento social das atividades de segurança pública e defesa social, respeitadas as instâncias decisórias e as normas de organização da administração pública. Parágrafo 3º. Os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social exercerão o acompanhamento das instituições referidas no parágrafo 2º do artigo 9 desta lei e poderão recomendar providências legais às autoridades competentes. Parágrafo 4º. O acompanhamento de que trata o parágrafo 3º deste artigo considerará, entre outros, os seguintes aspectos. Inciso 1. As condições de trabalho, a valorização e o respeito pela integridade física e moral dos seus integrantes. Inciso 2. O atingimento das metas previstas nesta lei. Inciso 3. O resultado célere na apuração das denúncias em tramitação nas respectivas corregedorias. Inciso 4. O grau de confiabilidade e aceitabilidade do órgão pela população por ele atendida. Parágrafo 5. Caberá aos conselhos propor diretrizes para as políticas públicas de segurança pública e defesa social, com vistas à prevenção e à repressão da violência e da criminalidade. Parágrafo 6º. A organização e funcionamento e as demais competências dos conselhos serão regulamentados por ato do Poder Executivo nos limites estabelecidos por esta lei. Parágrafo 7º. Os conselhos estaduais, distrital e municipais de segurança pública e defesa social, que contaram também com representantes da sociedade civil organizada e de representantes dos trabalhadores, poderão ser descentralizados ou congregados por região para melhor atuação e intercâmbio comunitário. Seção 2 dos Conselheiros. Artigo 21. Os conselhos serão compostos por: inciso 1. Representantes de cada órgão ou entidade integrante do SUSP. Inciso 2. Representante do Poder Judiciário. Inciso 3. Representante do Ministério Público. Inciso 4. Representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 5. Representante da Defensoria Pública. Inciso 6. Representantes de entidades e organizações da sociedade cuja finalidade esteja relacionada com políticas de segurança pública e defesa social. Inciso 7. Representantes de entidades de profissionais de segurança pública. Parágrafo 1º. Os representantes das entidades e organizações referidas nos incisos 6 e 7 do caput deste artigo serão eleitos por meio de processo aberto a todas as entidades e organizações cuja finalidade seja relacionada com as políticas de segurança pública, conforme convocação pública e critérios objetivos previamente definidos pelos conselhos. Parágrafo 2º. Cada conselheiro terá um suplente, que substituirá o titular em sua ausência. Parágrafo 3º.
os mandatos eletivos dos membros referidos nos incisos 6 e 7 do caput desse artigo e a designação dos demais membros terão a duração de 2 anos, permitida apenas uma recondução ou reeleição. Parágrafo 4º. A ausência de representantes dos órgãos ou entidades referidos no caput desse artigo, aplica-se o disposto no parágrafo 7 do artigo 20 desta lei.